Seja bem-vindo a mais um episódio de Mamãe é a Chefe, um podcast de empreendedorismo, que eu converso com quem equilibra os pratinhos da maternidade e do trabalho. Eu sou a chefe Júlia Andrade, sou chefe de cozinha, empresária, mãe da Laura, e esse é mais um episódio. Hoje vou falar de um assunto que toda mãe entende. A gente sabe como é que rede de apoio faz muita diferença e é essencial. E tem aquele momento que a gente precisa de procurar a escola ou a creche. Tem gente que tem que procurar mais cedo, alguns conseguem adiar um pouquinho, mas é inevitável. A gente tem que procurar a escola, é super difícil, eu passei por isso, visitei várias. Agora, quando a gente para pensar, tem o outro lado também, de quem está dentro da creche, de quem está comandando, de quem está se relacionando, de quem está olhando para aquela criança 24 horas por dia, porque não é só no momento que ela está ali dentro não, tá? Só que não é só isso. E se não for só uma criança? Porque não é só uma criança quando está na creche. E se forem várias creches? Várias salas de aula simultâneas, professoras, alunos. Hoje eu estou conversando com uma pessoa que eu vou dar boas-vindas antes de trazer números. Mari Lopes, à frente de 7. 7 caminhando para a 8ª unidade. É coração, né? É coragem, né? Coragem. Me dá nervoso só de pensar. E eu falo que receber crianças, né? Desde 4 meses de idade, tem que ter mais do que coragem. Muita responsabilidade. Responsabilidade, conhecimento, entender que essa família está deixando, de fato, a joia rara dela. Mas no final eu tenho 2.000 joias raras. Então, é um contexto muito lindo. Só te contando aqui. É lindo e eu acho que é um pouco enlouquecedor. Porque, assim, falando de números, hoje, 1.854 alunos. Hoje. Mais de 700 funcionários. Uhum. Isso, pra mim, já me assusta. Porque eu acho que... Eu não sei o que é mais difícil. E sem contar que você lida com um público que é um tanto quanto exigente. Pais. Também, né? Eu falo que hoje não são nem 722, são 722 diretos. Aham. Fora os indiretos, né? Quando a gente vai nesse contexto de entender o que é empreender, de construir novos caminhos, a gente empreende para todo mundo. Hoje eu tenho a pessoa que me entrega a feira, o cara que mexe nas câmeras, o fornecedor da água. Então, quando a gente coloca esse número de pessoas que a gente lida no dia a dia, É só o começo. é só o começo. E aí a gente vem com as famílias. São 1.800, quase 2.000, né, crianças. E aí você tem que multiplicar pelo menos isso por 2, por pai e mãe. Quando vai ver, é uma comunidade voltada para aquilo que você trabalha. E me conta, vamos lá. Eu conheço o Global Tree, né? Sou mãe de aluno. Me apaixonei pela marca, mas não é só a Global Tree. Eu quero que você conte para quem não te conhece, não só quem é a Mari, de onde veio isso, de onde vem 7 unidades abrindo 8ª. A história é longa, é um caminho, falo que é lindo, né? Essa questão do empreender, primeiro eu sempre falo que eu tive um grande mestre. Esse mestre foi meu pai. Ele me preparou de uma certa forma linda, que não é só empreender, de você saber números, coisas, mas de se apaixonar por aquilo que você faz. Então, isso para mim, foi um grande diferencial. Eu sou de Magé, eu sempre falo. A Miss Magé. Já tem até apelido e não Já sabia. tem apelido. Adorei. Apelido interno dos grupos, Isso, a Miss Magé. Miss Magé. E eu brinco que é de Magé pro mundo. Tenho um orgulho danado de dizer isso, porque quando você está no interior, você sabe que a sua dificuldade ela é muito maior. E você tem muito mais caminho para desistir do que para ir, né? Então, o meu pai, pra você ter noção, ele é de Chapuri. Ele é do Acre, terra de Chico Mendes. Ele veio para cá com 10 anos de idade, porque mandavam os filhos para estudar em escolas internas. Ficou, casou com a minha mãe, foi para Magé, num carnaval se apaixonou, ele e o irmão mais velho. Casaram com magéenses e ficaram. O restante todo tá no Acre até hoje. Então, eu acho que dali ele construiu, se apaixonou pela minha mãe, e aí veio essa história minha e do meu irmão. Então, a gente sempre morou em Magé. A nossa primeira escola, que é a escola dele, começou em Magé. Mas por quê, né? De onde ele tirou? Seu pai é engenheiro, por que isso começou? Começou simples, Magé não tinha escola. Começou de necessidade. Começou da necessidade. Ele, depois de um tempo, ele passou a dar aula de química em escolas em Niterói. E aí, a gente chegou numa idade e fala, meu Deus, e agora? E aí, levou o meu irmão, com 11 anos de idade.
E depois teve que começar a me levar. Mas eu tinha 11 anos de idade. Ele levava todo dia a gente de carro, mas a nossa volta era eu e meu irmão de mão dada dentro de um ônibus para voltar para casa. Eu acho que hoje, quando eu penso assim, eu falo, pai, eu não tenho coragem de colocar a Sofia e Henrique dentro de um ônibus para voltar. Então, por tudo, né? A maldade que existe hoje, não é que não existia. Talvez a gente não tivesse tanto acesso. E aí eu falo, eu não tenho a menor condição de fazer isso com os meus filhos. Mas, na verdade, não tinha opção. Às vezes a gente faz por falta de opção. E aí, foi muito engraçado que ele via essa... E não era só a Mariana e o Antônio, né? Eu e meu irmão. Eram diversas outras crianças que precisavam passar por isso. Fora o custo. E aí, para algumas famílias, ficavam impossível de organizar. Porque é o custo da passagem, é o custo de uma escola mais cara. E ele falou, não tem problema não. Eu vou juntar 12 grandes amigos. Com ele 12, né? Eram 11 grandes amigos. E vou fazer o contrário. A gente vai abrir uma escola em Magé, vou trazer esses professores que são de ponta e vou fazer o movimento contrário. Eu nunca mais esqueci. Eu lembro do dia que meu pai assinou o contrato. O terreno custou $70 mil. E o dono do terreno cobrava em dólar naquela época. Porque o dólar porque era 1 para 1. Mas na verdade, porque se tudo desse errado naquela época de inflação, a gente sabia que o dólar não ia dar errado. Então, o meu pai tinha que pagar todo mês $2 mil por ano. E ele começou com 4 salas. E essa escola foi. E eu fui estudar lá, o meu irmão estudou lá. A nossa família inteira estudou na UERJ, então é uma tradição muito engraçado, que eu lembro que eu passei pra UF, eu queria ir pra UF. Pai, não, todo mundo tá no UERJ, vamos pra UERJ. Não, seu tio estudou lá, os seus primos, a gente tem lá o quadro, família UERJ, família Lopes. Então vamos lá, é muito engraçado. Eu cheguei até a visitar... Quando eu entrei, depois formei, fui procurar os livros para ver os nossos nomes, aí tem a parede das fotos, enfim. Então, teve muito sobre isso. E eu acho que eu tive um senhor direcionador, né? E eu lembro que a primeira escola, porque eu fui fazer pedagogia, eu até, né, tentei medicina no primeiro, falei, gente, com 16 anos fazendo medicina não tem nada a ver, eu acho que eu ia cair duro, uma pessoa morre na minha frente, eu morrer junto, eu saí do sofrimento, porque eu não consigo ver o sofrer do outro, né? Eu gosto mais da alegria, da expansão e do assim vai. E aí, meu pai, olha, você faz o que você quiser. Ele nunca pediu pra gente fazer o A, o B, o C. Seu irmão também meu foi? Irmão é médico, cirurgião, completamente diferente, fala pouco. Se ele tivesse aqui, ele só ficasse com a cabeça. E eu sou. Você é a expansão. Eu sou a expansão e vai, palco, família, questão familiar, nossa, sempre foi muito forte, né? E aí começam as dificuldades de empreender. Eu vivi o passo a passo de um professor que resolveu empreender naqueles tempos. Aprendendo na marra. Na marra. Então, a gente passou o início de ter que abrir mão de coisas para aquilo dar certo. Mas é no início, não, tô falando de anos. Eu tô falando de 10, 15 anos, eu não tô falando de um ano. Então, o empreender... a pessoa que não entende que ele vai plantar e colher lá na frente, eu acho que ele não tem nem que começar. Porque é difícil, mas é bom demais quando dá certo. E a gente tem que acreditar antes daquilo existir. A ideia fica na nossa cabeça e você vai. Aí me conta. Você me contou um pouquinho antes da gente começar que seu pai já empreendia. Seu pai tinha uma fábrica. Essa fábrica, né, ela pegou fogo, né? Eu tinha 2 anos de idade e eles perderam tudo. Foi quando ele resolveu fazer uma extensão de química para dar aula de química. Eu tinha 2 anos de idade, para dizer a verdade, eu nem lembro disso. Ele nunca me contou. Talvez quando ele veja isso aqui, que ele vai saber que eu sei, porque a minha mãe uma vez contou como é que foi a trajetória dela, tendo que, nesse momento, apoiar o meu pai. Tendo que ser família para ele voar. E depois ele... Eu falo que foguete não tem ré, né? E aí, eu adoro essa frase. Eu falo, gente, é brega. O Bernardo, a primeira vez que eu falei isso, ele, que coisa brega. Aí eu, é verdade. E aí começou todo mundo, pois foguete não tem ré, né, Júlia? Eu falei, vocês estão querendo o quê? É isso aí. Mas enfim, esse também é meu lema. E aí seu pai vai empreender. E aí, quando que você assume essa parte empreendedora? Né? Eu adoro essa história. Eu estudei na escola do meu pai. Eu fiz o ensino médio, porque eu fiz até a antiga 8ª série em Niterói, fazendo esse trajeto que eu contei, mas depois, o 1º, 2º e o 3º ano, nós voltamos para Magé para na escola projeto do seu pai. Na escola projeto, que tinham 4 salas. A quadra era de areia. Se chovia, era barro. Né? Hoje é uma escola linda, no centro de Magé, com quadras, tudo que você possa imaginar. E aí, eu fiquei estudando, aí fiz o primeiro vestibular para medicina, porque eram as referências que nós tínhamos ali, meu sucesso irmão, era esse, né? O meu tio, os filhos do meu tio, aquela família pequena do Acre que estava no Rio, era isso. E eu falei, não é isso. Aí meu filho seja feliz. Eu falei, eu gosto tanto, né, pai, de criança. Eu gosto tanto
Eu dava aula para as minhas bonecas. Eu falei, eu acho que eu vou fazer. E eu comecei a pesquisar de uma coisa chamada pedagogia empresarial. Que aí eu comecei a entender o que era aquilo. Falei, eu vou fazer vestibular, vai que. E passei para a UERJ em 5º lugar. Na UERJ? Na UERJ. Passei para a UF também, mas ele falou, e na minha época tinha segunda fase, não precisa fazer, porque você já está na UERJ. Eu falei, então tá bom. E aí começa esse dilema, né? Do ir e vir para fazer faculdade. Eu tinha 17 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu também entrei com 17 anos. É muito novo. É muito novo. Muito novo para decidir. A a gente tem que tirar essa pressão. De lei, eu acho que é muito legal, porque às vezes a gente fica assustado agora quando a criança é pequenininha. Meu Deus, tem 6 anos, está no pré-2. Mas é importante chegar com 18 para poder fazer uma boa escolha e não ficar errando e passando e assim por diante. E ainda assim é muito novo. E ainda assim é muito 18 novo. anos, decidiu o resto da vida. Mas a gente tinha que escolher com 16. Com 15, dependendo, que foi o meu primeiro caso. Porque o meu primeiro vestibular eu não passei. Porque eu queria medicina e ainda voltei, imagina. Eu ia estar na faculdade com 16. E começou a fazer faculdade. O primeiro ano ele deixou eu morar no Rio com uma tia. Depois ele falou assim, agora você volta. Você vai ir e vir. Então você vai estudar de manhã na UERJ. E você vai, à tarde, trabalhar comigo. Tem que começar. E aí, quando eu comecei aos 18 anos de idade, era cansativo, mas era a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu conseguia sentir o que de fato eu queria para minha vida. E foi, né? Me formei. Com algumas dificuldades, óbvio, não foram fáceis, porque meu pai ainda estava empreendendo. Então, cada sala que ele construía era um carro que a gente precisava vender. Cada quadra que jogava um cimento para virar uma quadra decente era uma viagem, 2 ou 3 anos que se deixava de fazer. Então, foram 10, 15 anos longos aí pra gente conquistar. E depois a gente foi estabilizando. Quando eu me formei, ele falou assim, você gosta disso? Pai, é isso que eu quero. Então tá. Então, vem aqui comigo. Nunca mais esqueci. Eu tava assim, conversando com ele, ele levantou, vamos ali comigo. Chama a tia Silva. A tia Silva era uma diretora que me ensinou muita coisa. E falou, vamos lá vocês duas. E a gente saiu na frente da escola dele, dobrou a rua do lado. E aí era uma casa que dava fundo pra quadra dele, mas dava a gente para ligar. Eu falei assim, tá vendo essa casa? Você tem 6 meses pra deixar ela linda. E eu, 6 meses pra deixar ela... Vou morar aqui? Essa é a nova escola. Você tá olhando ela? É isso que você quer? Então, você vai fazer brilhar. Se vira. Agora, vou te falar 2 coisas. Nunca mais esqueci. Você vai lidar com criança. Escola é diferente de tudo que você possa imaginar. Suas crianças não são latas de milho que estão na prateleira e vão cair e vão amassar. E você vai botar de volta, as pessoas vão comprar e tá tudo bem. Não, não é. Então, se você não tiver amor em lidar com pessoas, principalmente pequenas, não tem problema. Ele fala assim mesmo. Ele chama de Nana. Não tem problema, Nana. Papai entende, você pode fazer o que você quiser. Mas aqui é diferente. É isso. E outra, você vai ter que estudar muito. Você vai escolher. É o infantil que você quer, porque a escola do meu pai vai até o ensino médio. E hoje, assim como outras profissões, as escolas são divididas, né? Por segmento. Você pode se apaixonar mais pelo ensino médio, pelo fundamental. Eu sou completamente educação infantil. E aí você vai estudar. É só isso que eu te peço. E aí, minha amiga, começou. De magia pro mundo, né? Todos os estudos que você possa imaginar que envolvesse criança, eu estava dentro. Eu batia nas escolas do Rio para implorar para fazer estágio, para aprender aquelas que eu sabia que tinha um diferencial. E vai, né? Naquela época ninguém viajava. Eu nunca viajei. Não tinha essa facilidade. Vou participar de um congresso, tô lá em indo. Roma. Não vou para Porto ver como é que as escolas funcionam, para Singapura. Não vou, isso não existia. Não tinha internet pra gente saber como é que a gente ia trabalhar a vogal A de forma diferente. Então, você tinha que literalmente aprender com outras pessoas. E aí, eu comecei, foi aquele encanto, e foi um desafio muito grande pra mim, porque eu estudei numa escola em Magé, que a escola literalmente faliu, e todo mundo falava que, olha, quando a filha entrou, a escola desandou, perdeu a qualidade. Tem essa expectativa também. Começaram a falar isso de mim. Minha amiga, começaram a falar isso de mim. Ela vai destruir a escola do pai. E o pai é uma pessoa muito querida, muito amada, então era difícil, no meu lugar naquele momento, além de ser muito nova, além de também estar aprendendo muita coisa, eu tinha que superar aquilo. A expectativa. Uma expectativa. Mas vou te contar uma coisa. E aí você abre a sua escola. Não, isso me deu uma força. Porque eu falei, estão falando isso de mim? Escorpião que tem 15 sangue? Filha, aí eu fui Aí eu voei.
Aí eu voei. Mas assim, o que era importante, né? No primeiro ano eu abri só o turno da tarde. Uhum. Com 6 meses eu lotei a escola. Uhum. Mas eu tinha hora pra chegar. Eu não tinha hora pra sair. Não existia finais de semana para uma menina de 22 anos, que era uma fase incrível da balada, de você sair domingo e chegar 4 horas da manhã. Não existia. Eu podia sair sábado, podia sair na sexta, mas eu tinha as minhas responsabilidades. E tive que aprender a ficar madura muito rápido. Uhum. Porque, goste a gente ou não, né, dependendo da posição que a gente está naquele momento, não é tudo que é aceito. Vou dar um exemplo. Na minha cidade do interior, como é que eu vou para um evento e tomo bebida até cair no chão? Não é essa postura que as famílias esperam de uma diretora de escola. Então, eu tive que aprender muita coisa ao mesmo tempo e de forma rápida. E aí eu falo, foi difícil? Foi. Abri mão de um monte de coisa? Abri, mas hoje eu sou completamente recompensada por tudo aquilo que eu perdi lá no passado. É que você tinha um propósito, né? Eu tinha um propósito e era aquilo. Então, isso que me tornou ainda mais feliz e com a fortaleza de que eu estava no caminho certo. 2 anos depois dessa primeira escola, eu já aluguei a casa da frente e abri a segunda unidade lá em Magé ainda. Porque eu conto Magé como uma, mas na verdade eram 3 casas. Porque como a forma ela foi lotando, ela não cabia. Você foi expandindo dentro da própria. Dentro da própria unidade. Dava até para, quando a gente pega a quantidade de aluno, daria até para falar que são unidades diferentes, mas como é tudo na mesma rua, uma frente, porque não cabia. Então, 2 anos depois, eu abri essa outra unidade e comecei a atender crianças de 1 ano de idade. Que aí vira mais berçário ainda. Vira mais berçário ainda. E aí ela lotou muito rápido. 4 anos depois da primeira, eu pego a casa do lado para ampliar ainda mais isso. Então, foi momentos, né? Quando a gente vai contar do período da minha faculdade, do dia aos 18 anos até essa terceira unidade que eu abri em Magé, foram quase 10 anos. Uhum. Foram quase 10 anos. E foi difícil? Foi, porque quando você resolve abrir um negócio, chega um momento assim, gente, eu tenho que ter, sei lá, 200, 300 mil. De onde eu vou tirar? De onde eu vou tirar? Vou tirar. Vou fazer, vou dar um jeito. Eu vou fazer. E aí me conta, aí tem as unidades de Magé. Quando que você vai pro Rio? Aí foi... Eu acho que desafio é meu nome. E eu, ao longo desse período só em Magé, foi quando eu comecei a investir muito na minha carreira. Uhum. Eu entendia que eu precisava ter conhecimento sobre educação infantil na palma da minha mão. Uhum. Para que ninguém chegasse perto de mim e falasse, é isso, e eu não conseguisse confrontar ou ter conhecimento sobre aquilo. Então, eu fiquei por muito tempo estudando e trabalhando, tá? Uhum. Foi quando eu comecei a eu comecei a construir meu próprio material pedagógico. Uhum. Então, hoje, é um orgulho danado que eu tenho em prol disso, né? E foi muito interessante que quando eu abri a escola 2 anos depois, eu falei, pô, legal, mas eu acho que eu tenho que aprender... Nem isso é uma curiosidade, tá? Você vai morrer de rir. Tá preparada? Eu resolvi fazer direito. Trabalhando com escola, quase já abrindo a segunda unidade... E falei, mas não vou fazer vestibular, não, vou fazer uma faculdade particular em Niterói, é muito mais fácil. Vira meu pai, Paulo Roberto, e fala, você vai pra faculdade? Ele já tinha 3. Então eu vou com você. Você e seu pai foram pra faculdade? Fomos pra faculdade em Niterói. E eu acho que foi até um momento meu que eu falava, será que de fato ainda é isso? Será que eu também não quero experimentar outras coisas? E isso ali foi o ponto final do que de fato eu queria. E eu fui pra faculdade com ele, fizemos vestibular. Ele, como já tinha 3 faculdades... Ele comeu um monte de matéria, né? E eu tive que fazer muito mais do que ele. Então, tinham 2 aulas que eu tinha com ele, todas as outras eu não fazia com ele. Era engraçadíssimo, porque eu chegava no carro dele, aí meu pai já tinha carrão, ele era amigo do reitor da faculdade, a gente tinha vaga no carro, vaga pro carro parar. E eu descia com ele, todo mundo achava que ele era o meu namorado. Era engraçadíssimo. Um dia eu tava numa aula... E aí, os meninos falaram assim, pô, você já viu? Era bem loura, aquela loura. Pô, aquele cara banca ela, que isso, que aquilo. E aí, eu ouvi, ele viu que eu tava ouvindo, aí eu desci e falei, ele me banca. Ele é meu pai. Ele é meu... Mas foi tão engraçado que os meninos falaram assim, uhul, eu tenho chance. Pelo amor de Deus, que mico. E foi lindo. Mas por que eu tô contando isso tudo? Quando chegou no final do semestre, eu falei, não é nada disso que eu quero. Tô perdendo aqui meu tempo. Eu tô perdendo meu tempo. Pai, eu não quero isso, eu vou embora. Ele formou, tá?
Ele fez direito ainda. Ele formou a quarta faculdade dele, ele acabou. E eu volto e, começa. Aí eu falei, eu vou perder tempo com aquilo. Perder tempo não, que eu acho que a gente não perde tempo. Eu vou focar o meu tempo naquilo que eu amo. E aí, minha amiga? Foi. A ideia do Rio foi o seguinte. Num primeiro momento, eu sonhava muito distante, mas eu sabia que o mercado do Rio, eu não estava preparada para o mercado do Rio. Então, a gente tem que saber empreender, mas saber também os nossos limites. Porque não adianta você querer e você chegar ali para brincar de empreender. Porque são valores. Os riscos são muito altos. Os riscos são altíssimos. E eu sou uma menina do interior. Vamos chegar lá, né? Vamos lá. Qual é o valor que você tem num primeiro momento numa cidade grande? Eu sabia que eu ia combater isso. E aí foi onde eu tive aquele desafio dessa construção. Mas eu falei, eu não vou ficar parada. E aí eu casei com o Eduardo em 2010. E ele é aqui do Rio. Ele era do Debrecht na época. Meu marido, na verdade, ele é de Vitória. Entendeu? Ele fazia faculdade aqui, nos conhecemos na balada, namoramos. Ele era do Debrecht. Já tinha morado em vários lugares do Brasil. Um namoro bem difícil no sentido de distância, porque era Cuiabá, Governador Valadares, enfim. E aí eu caso com o Eduardo. E onde a gente vai morar? Ele, Mari, pelo amor de Deus, vamos morar no Rio, porque para o meu trabalho é melhor, né? E você, meu alto, tem a casa dos seus pais em Magé, você pode ficar indo e vindo, dorme lá. E assim foi, mas eu vim pro Rio e falei, eu quero isso. Eu vou voltar. Eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha vida. E aí eu falava, ele, não, pelo amor de Deus. O meu irmão, isso aqui, o que você acha? E eu ia no meu pai. Meu pai, você tem que ir. Pro Rio. Você tem que ir pro Rio, você tem que acreditar em você. Pai, mas eu não entendo, eu não sei nada. Eu não sabia nada de creche, eu sabia de escola. Eu sabia de processo pedagógico. Mas creche em si era algo ainda muito distante para mim. Isso não existia, mas já não tem creche. Porque a creche não é só a parte pedagógica. É alimentação, é cuidado, é sono, quais são as regras, o que pode, o que não pode. E aí eu comecei a tentar entender. Eu tinha uma prima que trabalhava em creche, comecei a pegar informações. Eu falei, é isso. Eu vou pra lá, eu tenho que ir. E eu nunca mais esqueci. Eu tava um dia sentada no meu apartamento em Laranjeiras. Eu entrei no Zap Móveis e falei, eu vou procurar um lugar para abrir essa creche. E eu lembro que eu caminhava na Lagoa com meu marido, que eu morava, né, final de semana, e eu falei, eu ainda vou ter uma creche aqui, ó. Eu falava, na Lagoa, menina, não sei o que é isso. Eu sei, na verdade, eu acho que é Deus. Abro o Zap Móveis, tinha uma informação lá de uma casa para alugar, que era um curso de inglês. Ou seja, já era uma escola adaptada. Já era uma escola, bem ou mal, que já tinha um formato de salas. E a pessoa falou assim, eu nunca mais fiz essa frase. Aluguel, sei lá, não lembro, 20, 30 mil, mas aceito parceria. Eu frisei no aceito parceria. Você falou, é aqui. É ela, eu não tenho dinheiro para ir pro Rio, eu não tenho noção do que seria isso na minha vida. Era algo ainda muito distante, né? Enfim, aí a gente fez um contato, nunca mais esqueci, no domingo a gente marcou, assim, 2 dias depois, o nome da proprietária era Senhorinha. Mentira. O nome dela era Senhorinha. E aí a gente começou a falar. Foi uma negociação difícil, mas eu falei, é o que eu tenho. Começamos a obra no meio do ano para abrir em janeiro. Olha, você gosta desse ritmo, né, Mariana? Você gosta desse negócio de obra pra ontem. Você viveu isso comigo, isso, né? A gente vai chegar lá. E aí eu comecei, era um prédio de 3 andares pequenos, que a área de sol, sei lá, era de 20 metros quadrados, mas era o que tinha. Depois você vai entendendo que aquilo ali não é o suficiente para as crianças. Mas era de um capricho tão lindo. Só que o negócio foi indo. E aí eu abri a creche Escola Bem Me Quer, na Lagoa. Mais precisamente na Fonte da Saudade, do lado de uma igreja Santa Margarida Maria. Sei onde é que é. Eu trabalhava no La Salle do lado. Foi isso. E aí a gente começou essa história, foi muito legal. E eu tava ali, depois de 3 anos, eu falei, não serve mais. Então, no Rio, eu cheguei em 2012. Falei, tá pequeno, cabem 70 alunos, eu tenho 71. Significa hoje que o meu crescimento para o resto da minha vida será no máximo de 8 a 10%, que é o que a escola aumenta. O que eu consigo... porque eu vou manter os 70 alunos e para o ano seguinte eu vou aumentar 10%, que é o valor da mensalidade máxima que se aumenta para o pai para o ano seguinte, e dependendo até menos. Eu falei, eu não posso. Isso não fecha a conta. Isso também não vai me trazer felicidade plena, porque eu também não quero uma escola com 70 alunos. E aí eu comecei a me desvincular, ficava em Magé, ficava aqui, e aí começa
A segunda saga, que é de achar um prédio maior. Hoje a gente transferiu essa unidade para um prédio que é da Igreja Católica, não sei se você conhece. Atrás do posto que tem ali Ipiranga, se chama Pequena Cruzada. Sei onde é que é. Eu fiquei quase namorando eles uns 2, 3 anos. Eu batia na porta de todo mundo. Eu bati a porta do padre, que depois passou a ser liderança, que me aceitou, né, com muito carinho. As pessoas que tocavam aquilo lá. E como era é um lugar que não tem dono, tudo se torna mais difícil. Porque tem um conselho, tem o da igreja, tem aquilo. Até que ele assumiu, a gente começou esse namoro e depois a gente mudou para essa escola que hoje cabem quase 500 alunos. Então, não é que eu vá fazer uma escola para 500 alunos, porque essa não é a proposta das Mas minhas esse escolas. Tem espaço para garantir qualidade ali dentro. Tem casa na árvore. Eu falei, essas crianças vão aprender. Mas eu acho que o que é mais interessante, quando eu cheguei no Rio, e aí eu fiz uma pesquisa de mercado, né? Porque foi fundamental. Eu fiz, olha, eu tô grávida, não tava nem grávida. Eu quero entender. E aí eu fiquei um pouco chocada com os valores, que era uma métrica completamente diferente do que eu vivi em Magé, mas ao mesmo tempo eu entendia que tinha um custo muito maior. Óbvio. Quando eu pagava um aluguel de 2 mil, eu pagava um aluguel de 20 mil. Mas eu tinha que aprender, porque será que de fato o custo da comida é esse, aquele? Então eu realmente fui aprendendo com essa minha primeira vivência. Eu errei muito no início. Eu achava que eu ia gastar 10, 15 mil de comida, eu gastava 30. Então, porque é uma outra operação, que você tem um restaurante dentro que aprender da sua creche. Exatamente. E isso é operado por você também. Tudo. Eu sou muito chata. Equipe de cozinha passa, é tudo, não tem nada terceirizado. Não. Eu gosto do suco da fruta da criança, eu tenho certeza que vai espremer na hora. Então, você precisa ter, porque aí você sabe que você vai gastar 50 laranjas. Quem me garante que ele vai ficar 10 e vai botar água para complementar? Então, se eu tenho 50 laranjas para fazer tantos sucos, eu sei que no final da sexta-feira as laranjas acabaram. Então, existe... Então, essa logística também entrou no seu cronograma. Porque isso daí na escola não tinha. Até entender qual é o plano de saúde que você tem que ter para a criança dentro da escola. Porque as crianças ficam 8, 10 horas com a gente. A gente passa a fazer uma educação não só formal. Eu digo que a gente faz uma educação informal também e eu acho que faz parte. Faz parte do nosso trabalho do dia a dia. Então, o negócio de empreender se torna ainda muito maior. Eu tenho um amigo, ele vai adorar que eu vou citar isso, que quando o irmão dele teve filho e colocou os filhos na creche, hoje tem 2, ele falou, gente, eu vou abrir uma creche. Eu vou abrir uma creche, porque é isso que dá dinheiro, porque a mensalidade é muito cara. Olha só, você paga 2, 3 mil reais, a criança fica ali na creche, e aí, o que você tem que ter? Aí ele ficava assim, o que você tem que ter? É brinquedo pra criança, tem que ter ali a professora que vai olhar, eu vou abrir uma creche. E aí ele ficava pesquisando, ele sempre falava, não, vou ter uma creche, que é isso que dá dinheiro, é isso que dá dinheiro. Só que aí, assim, primeiro, eu já olhava, naquela época eu já tinha sobrinhos, eu olhava e falava assim, não vou nem discutir, eu não vou falar nada. Mas assim, depois que a gente vira mãe, que a gente entende a logística, que a gente entende. Aí ele ainda falava, não, porque pode ter babá, mas pode ter creche. Eu assim, cara, eu não vou nem discutir, porque só os profissionais que você precisa de ter ali dentro. É verdade. E tem todo um aparato por fora que é muito maior do que talvez as pessoas nem consigam imaginar. Vou te dar um grande exemplo. A questão da alimentação, ela não é uma compra mensal. Não, é diário, provavelmente. Ela é uma compra que vem, é semanal, a gente faz toda sexta-feira por semana, mas ela é entregue às vezes segunda, quarta, às vezes quinta. E pode acontecer da compra chegar errada, a fruta não está boa. E você tem que ter logística para entender. Substituir o lanche daquela criança, você tem que ter um estoque ali parado. De cozinha, eu entendo. Então, eu imagino assim, o fornecedor da segunda não vai ser o mesmo da terça, às vezes o hortifruti chega só 2 vezes na semana, vai chegar estragado, você tem que ter substituição. Os erros acontecem. Isso a gente tá falando só de cozinha. Só de cozinha. Você tem crianças alérgicas, você não tem direito a errar. Ali... Né? A questão da alimentação, para mim, é algo de tudo na creche, ele pesa tanto quanto o pedagógico, porque você não tem direito a errar. Uma criança alérgica, você não pode dar o purê com leite. E onde você terceiriza para outras pessoas. E aí eu falo que às vezes me dá uma dorzinha no coração e eu falo, vamos, então bora fazer treinamento, porque essa galera precisa aprender, porque eu também não vou deixar o meu sonho de lado porque as pessoas não conseguem. Então, quem é essa galera que não consegue não pode estar com a Mariana. E vamos, porque desistir depois de 22 anos, isso não vai acontecer comigo, né? E aí a gente tá na Bem Me Care, você já assumiu a parte de alimentação, você já pegou a parte de creche, você já tá com esse prédio que atende até 500. Quantas crianças estão lá hoje? 184. E aí,
quando que começa a surgir mais unidades? Como é que você dá conta, Mari? Porque assim, eu já tô cansada só de pensar. Né? E aí vai, esse namoro vai. Eu falei, eu não posso parar aqui. Eu tô amando trabalhar no Rio. Quando eu cheguei, eu falei assim, eu vou levar... Você ainda comanda Imagé. Até porque o projeto pedagógico é meu e eu preciso seguir. E eu faço treinamento com a minha equipe. Eu faço questão de treinar a minha equipe para dizer, olha, esse projeto sobre os animais da fazenda serve para isso e é assim que se faz. Eu faço isso até hoje. 22 anos depois, a gente fala sobre isso. Óbvio que não é mais como eu fazia 22 anos atrás, porque era literalmente eu e a professora e vamos lá. Hoje eu tenho uma equipe por trás que consegue tocar a operação e ensinar da melhor forma possível. Mas, se me pegar para falar sobre isso, a gente vai ter 50 cenas de podcast aqui, porque é uma paixão muito grande. Então, eu comecei a fazer isso e quando eu cheguei no Rio, eu falei, ou vai dar tudo certo ou vai tudo errado. Mas eu falei, eu não vou copiar o Rio. Eu vou levar a Mariana, eu vou levar a realidade, eu vou revelar aquilo que eu acredito. Porque quando eu cheguei, eu fui visitar, né? Como eu te falei, fingi que tinha filho grávida, quero entender. Me assustei primeiro com os valores, mas depois você começa a entender quando você está do outro lado da moeda. E eu comecei a entender, falei, gente, mas essas escolas não estão preparadas para a necessidade de um país que está mudando as regras. Vou te dar um grande exemplo. Quando eu cheguei em Ipanema para abrir a segunda unidade, as escolas fechavam 5h30. A gente não chega de trabalho 5h30. Isso era no tempo dos meus avós, que as pessoas chegavam em casa 5 horas e numa cidade grande as pessoas não conseguem. 5h30, você ainda tem que buscar a criança, você tem que sair do trabalho dependendo 4h30. Isso não existe. Opa, olha o mercado aí, na fraqueza dos outros. E o que me surpreendeu, eram todas. Hoje em dia já tem uma flexibilidade bem maior de horário. Mudou, né? 2017 eu abri Ipanema. Quer dizer, não é nem tão distante assim. E aí eu abri, falei, bom, vou até às 7. Já ganhei mercado. Ganhei mesmo. Porque os pais entenderam. Porque como é que eles faziam? As escolas fechavam 5h30 e após esse horário os pais tinham que pagar várias aulas extras curricular para justificar até 7 horas da noite. E aí a mensalidade fazia disso aqui para isso aqui. Só que as coisas mudam, né? E eles começaram a entender que não tinha que ser mais assim. Falei, vambora, eu tenho aula extracurricular, mas eu tenho um horário até às 7. Então, se o pai não quiser pagar uma aula extracurricular... Ele só paga o horário até às 7. Ele sai às 7 e tá tudo bem. E aí ganhei esse mercado. Outro era, eu vou levar o valor da minha instituição. Isso não tem negociação. Né? O que eu acredito, quais são os valores que eu acredito, qual é a proposta pedagógica, qual é o regimento, como é que a gente funciona. Então, quando eu cheguei no Rio... Era muito engraçado, porque as escolas que eu visitava não tinha dia das mães, não tinha dia dos pais, não tinha festa dos avós, as crianças não se vestiam de coelhinho. Não sei nem se está certo ou se é errado, mas eu falava, cadê a infância? Não se fala sobre isso. O mágico, o lúdico. O lúdico, a primavera. A gente pode empreender. Hoje as crianças trabalham a primavera de Monet. Você vai fazer uma releitura de Monet com as crianças e trabalhou a primavera. Então dá para você. Não é ficar faça somente uma flor. Não é sobre isso. E eu falei, eu vou levar. Vai dar certo ou vai dar errado. Porque, de fato, eu não sou carioca, eu não conheço. Bom, o que eu tenho pra te falar hoje, a gente tá indo pra 8ª escola. Então, eu acho que deu certo. Funcionando. E eu levo esse valor até hoje. Então, todo mundo que vai, entre aspas, conhecer as minhas escolas e fazer a matrícula pra estar lá, eu falo, olha, aqui funciona assim, te interessa? Você me falou isso na primeira reunião. Eu lembro, o Bernardo, ele fala que você me ganhou em 2 momentos. Um que eu sempre falei que eu queria ter Dia das Mães. Eu falei, tô pronta pro Dia das Mães. Chorei igual uma criança. Eu já cheguei chorando, já estava chorando, chorei o tempo inteiro. Mas eu queria ter Dia das Mães. Eu super entendo que a gente tem famílias que precisam de um Dia da Família, acho que funciona. Mas eu falava, e isso uma amiga minha me falou isso, que a filha dela 1 ano mais ela. Ela falou assim, Júlia, eu quero Dia das Mães. Eu quero receber uma rosa. Aliás, tem que pôr Roberto Carlos, a sugestão das mães. Tem que ter um Roberto Carlos, um clássico pra gente chorar. Vocês vão chegar lá, vocês vão chegar. A gente quer um basicão, assim. E aí, no dia que você falou, não, tem Dia das Mães, tem Dia dos Pais, porque a gente valoriza a família. E aí você falou assim, a criança, eu vou colocar ela de pendurada, porque ela tem que ser o centro da atenção, tem que sentar no chão e ver o trabalhinho dela. Cara, eu na mostra de arte tava chorando. É isso. Assim, ai, que coisa linda, a Laura pintou o vermelho. Ai, o círculo, que lindo o círculo. Um círculo que nem é círculo direito. Mas ela acha massa, ela ainda fala assim, Miguel não sabe fazer círculo, mamãe. Aí eu, tá bom, senhora. Então tá, o Miguel não sabe, você sabe. É muito bom. E o uniforme. Que o uniforme também, os vestidinhos. Esse uniforme eu ficava desenhando, eu tirava foto, quando eu fazia as visitas nas escolas dos Estados Unidos, principalmente, que eu tenho
um carinho muito grande pelas coisas que eu cheguei a aprender ao longo da minha vida lá. E eu vi uma Ju e falar, Não, eu quero isso. todo mundo. Mas que uniforme é esse? Minhas amigas vêm de fora ver, o que é isso? A Laura parece uma boneca. Ela parece uma boneca. Só que ela tá numa fase, não pode arrumar cabelo, vai toda descabelada, mas toda linda. É isso. E aí, a gente sai, a gente vai chegar lá, mas assim, pra quem ainda não conhece o seu trabalho hoje. A Global Tree, que é a unidade, a rede maior hoje, ela é da Raiz, Educação. Que a Raiz, como é que é isso? Como é que você passa a ser parte de um grupo de educação? Porque o material didático é o seu. É tudo meu. Filosofia, só muda a cor. E como é que é? Me conta como é que é esse passo maior aí, esse salto que você deu. Foi... Né? Aí eu abri Ipanema, né? Como eu te falei, foi um sucesso. Ipanema hoje, graças a Deus, minhas filas, hoje as minhas escolas estão num processo, principalmente a Zona Sul, de lista de espera. Então, isso vem vindo. Enfim, em 2017 eu abri, no próprio ano que eu abri, um corretor de imóvel me ligou e falou assim, que tinha me alugado essa casa, falou assim, olha, tem umas pessoas querendo falar com você, ó. Eu falei, gente, que pessoas? Quem quer falar comigo? Acabei de abrir uma escola. Tô ocupada, tô trabalhando. Acabei de ampliar abrir Ipanema, ainda tem Magé, tinha acabado de pisar em Ipanema, eu tava começando a contar a minha história. E também foi muito engraçado essa casa que eu consegui alugar, que tinha outras pessoas concorrendo, e eu lembro que a gente chegou lá e o cara, porque é na sua casa, isso o dono da casa, né? O Bruno, que é uma pessoa que tem uma admiração, você não tem noção. E aí o Bruno lá, é muito sério. Aí eu mostrava, o meu projeto para sua casa é isso, e todo mundo igual o leilão. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, olha, eu não tenho nem projeto, eu não tenho nem esse dinheiro. Eu só tenho um sonho. Eu não tenho, então desculpa, talvez eu tenha entendido errado, eu fui embora. Eu fui embora. Isso da parceria ainda, ou não? Não, isso já é da de Ipanema. Da Lagoa já estava rodando. Essa já era uma nova opção, era uma casa que eu tinha pesquisado também. A casa é maravilhosa. Você vê uma casa em Ipanema que tem um campinho de futebol, na Nascimento Silva, entre a Farm e a Vinícius, é de novela. E iam botar lá uma clínica com piscina, com ventilação, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não tenho, não. Vou embora. E aí, no final, foi muito engraçado, que depois ele pediu pra me chamar pra entender e ele me escolheu. Ele me escolheu, eu falo que, novamente, eu tive Deus na minha vida. E uma vez eu perguntei pra ele, não sei nem se ele vai lembrar, vou até botar isso aqui pra ele ver. Por que você me escolheu? Porque ele falou assim, porque eu sabia que o seu empreendimento ia dar certo. Os outros, talvez, não. Por mais que tivessem 2, 3 milhões, a gente não ia ter atleta e pessoas para estar nadando naquela piscina. Então, também é um cara de visão que vê a um longo prazo, né? Por mais que aquilo pudesse dar mais dinheiro no primeiro momento para ele, se aquilo também quebrasse, talvez, de uma certa forma, ele não teria isso como está tendo até hoje comigo. E aí vem Ipanema, 6 meses tocando. Ele, já eram 3 unidades na Zona Sul, 2. Duas. Né? Lagoa e Ipanema. É porque na Lagoa eu saí de uma unidade. Você só trocou de lugar. Com investimento gigante, numa casa um prédio de novela, que talvez tenha sido uma obra muito difícil por causa de infância, assim vai. E aí tô em Ipanema e o corretor me liga, não, pode vir. E aí marcou um dia, senta 3 pessoas, que é o Yuri, que é o dono da Raiz. Acho que ele tinha 30 anos na época. Eu falo pra ele que ele é mais novo do que eu. O André Guzman, que é o CEO da empresa. E acho que é Júlia, o nome dela, não me recordo muito bem. E queria saber, acompanhar, mas eu já entendi. Eles queriam me comprar. Acabei de parir meu filho. Que eu vou fazer de filho? Tô curtindo aqui, acabei de conseguir a casa. Que isso? Lógico que não foi ali na cara, veio depois. Eu falei, não, eu não quero isso, não quero vender nada pra ninguém, não. Tô aqui, agora que a nossa vida tá mais tranquila, não que fosse, porque a gente sempre teve que fazer investimento, teve que fazer empréstimo? Teve. Teve que começar do zero, às vezes vender um grande carro e pegar um carro? Teve. A gente saiu de um lugar que era infinitamente menor a sua troca para vir pro Rio. E aí, conversa vai, conversa vem. Não quero. Não queria nem ouvir. Mas por que? Eu não queria nem ouvir proposta. Até hoje, eu não sei que proposta eles fariam sobre aquilo para mim. E não me arrependo. Porque não era dinheiro. Era sobre o meu negócio. E que era meu. Eu tinha namorado, esperado e construído. Aquilo não podia acabar em 2017. Eles foram embora. Não sei nem se
Procuraram outras pessoas? Vou até perguntar, porque eu tô aqui, vocês procuraram por outras pessoas? E aí, acho que um mês depois, então vamos abrir uma escola junto. A gente tá vendo lá no Rio 2. Eu falei, gente, eu moro no Cidade Jardim. Eu não quero escola perto da minha casa, não. Porque eu já vivi isso. Não quero. Aí começa meu marido. Nossa, a gente tem 2 filhos, hein? Imagina. Vamos abrir uma escola juntos, vamos criar uma sociedade, vamos embora. Eu, vai. Falei, não sei, não te conheço. Eu não quero ser sócio de ninguém. Independente se era bom, se era ruim, a gente não se conhecia. Meu pai já teve experiências muito difíceis com sociedade. E eu achava que naquele momento eu não precisava daquilo. E aí eu não topei. De novo, não. Volta de novo. André Guzman, eu falo pra ele. Hoje eu casei ele com uma grande amiga, tá? Ah, é? Casei ele com a minha grande amiga. Eu falei que tudo deu certo, tanto daqui, tanto dali. E aí ele me contrata pra prestar consultoria pra abrir uma escola pra ele. Ou seja, ele queria você e ele ia dar um jeito de colocar você no projeto. Depois a gente ia ver o que esse namoro ia dar. Aham. Aí eu falei, tá bom, vou cobrar caro. Vou cobrar muito caro. Sou caríssima. Pra ele desistir disso, porque eu tava com um filho muito novo. Aham. Ipanema tinha 6, 7 meses. E quando você resolve abrir uma escola, é uma entrega total. Porque eu tenho um perfil de que eu escolho do rodapé ao papel de parede. Então, você tem uma demanda muito grande, né? O formato do banheiro, o tamanho da sala, o desenho dos armários. Eu desenho os armários modicos, arquiteto. Senta aqui, você não sabe fazer armário, não. Eu desenho. Então, você não consegue fazer uma escola tão rápido. Óbvio que hoje o caminho tá muito mais fácil em função da quantidade, né? E aí eu mando a proposta de tudo que eu quero, da forma que eu quero. Sim. E ele aceita. E aí começa essa parceria, óbvio que as outras unidades são exclusivas da minha família, né? O Grupo Raiz Educação é a parte só comigo. E as outras sou eu, meu pai e meu irmão. E começa essa loucura. A gente abre em 2018 o Rio 2. Em 2018, na metade do ano, era lista de espera. Lista de espera. E aí o André Guzman volta e fala, Mari, pegamos o terreno do lado. A gente vai construir, eu quero ano que vem, 350 alunos. E assim foi. 2018, abre, meio do ano começa a construção. Para 2019 abrir o prédio. E aí eu acho que eles também não cansam, que são doidos como eu. São empreendedores, têm visão. E a gente abre também em 2019 a unidade do Recreio. Né? Com essa mesma parceria, Mariana e Grupo Raiz Educação, separado do desenvolvimento do meu pai. Óbvio que quando eu faço um somatório como eu te passei, pra mim é tudo você junto, tá dentro da operação as e é obrigações isso. são todas, né? Não é nada diferente pra mim, tá todo mundo junto. Eu falo que só muda a cor de amarelo pra verde. Não, e assim, eu acho até legal a gente falar isso, porque a gente teve uma reunião esses dias de um amiguinho da Laura, né? Que as mães quiseram uma reunião, teve um problema, eu falei, não, vou junto, porque eu concordo com as mães. Mariana tava lá. Eu tava lá. E as mães no grupo falaram, será que a Mariana Lopes vai estar? Será que a Mariana Lopes vai estar? Eu falei, não vou mandar pra Mari. Não vou mandar. Quero ver se ela ama Quero da ver se mesma ela forma. vai aparecer. Não. Tava a Mariana lá na reunião. Mas é legal a gente falar isso. Porque, assim, são inseguranças. Sim. Acho que 90% das mães de maternal berçário, provavelmente mães de primeira viagem. Hoje em dia, quase todo mundo tem um filho só. Poucas são as mães que têm 2, 3 filhos. 3, Geralmente raro. é um filho e aquilo ali. A pessoa tá vivendo aquilo a primeira vez e vai ser só Sim. aquela vez. E estão no acerto e no erro, e a gente vai junto, e né? aí, e você tá na reunião, você tá presente na escola. Então, não é diferente. Não. Isso é um combinado muito grande que eu faço com a minha equipe. Não tem que ter diferenciação. Da primeira escola para a última, para a escola que fatura mais, para que fatura menos, para que tem 300 alunos, para que tem 100. Um aluno, 1 milhão, tá valendo mesmo. E eu sou muito assim. Então, se hoje a Júlia tem uma dor com a Laura, a gente tem que tratar, independente se os outros amiguinhos sentem ou não. Porque é a dor da família da Júlia com a Laura. E isso tem que ser olhado. Isso tem que ser conversado. E é a minha rede de apoio. É o que a gente estava falando antes. Eu também não sou daqui. Eu tenho uma funcionária em casa, que é a Neide, amor da nossa vida, amor da Laura. E é o que eu tenho. O que eu tenho é a escola hoje. Hoje em dia, sou eu, a escola, a Neide, o Bernardo, e a gente se revezando junto. E hoje eu tô em escola, antes eu não tinha. Essa sua fala, pra mim, foi muito importante, porque
por algum tempo, eu incluí ela na minha rotina para entender. A escola tem que ser muito boa, porque ela vai ser a continuação da casa da criança. Mas é muito mais do que isso. Ela tem que ser boa para que essa criança se apaixone por estar ali. Então, quando você faz um investimento, eu falo, às vezes, o Yuri fala assim, Mari, você gastou um apartamento no parquinho. Cada casinha daquela custa 40 mil. Vezes 7, eu gastei só de casinha em uma unidade, um apartamento. Mas eu conto tanta história sobre elas ali. Mas eles adoram e faz parte. Faz parte do seu produto. Faz parte do que você entrega. E daquilo que eu acredito que é bom para aquele ser humano que chega ali comigo aos 4 meses de idade. Eu não tenho direito... Os erros nossos têm que ser erros pequenos. Mas mais do que isso, ou sobre isso, quando eu vou para um parquinho, às vezes, ontem eu estava na unidade do Rio 2, eu sentei no chão, quando eu vi aquelas crianças se divertindo, rolando, bolando, eu falei, gente, valeu. Isso. Já valeu. Foram 22 anos, eu te digo hoje que já valeu. Eu já consigo me sentir realizada nesse quesito, somado à parte pedagógica. Eu acho que, em função de tanto estudo e tanto apoio também, porque eu falo que nunca é só a Mariana, né? A escola não é feita de um CPF. Né? O CNPJ ele é feito de diversos CPFs. Então, eu também tive muita contribuição de aprendizado de pessoas que foram contando histórias para que eu conseguisse, cada vez mais, criar um projeto legal voltado àquilo que a gente acredita como instituição, porque a instituição tem que ter a sua cara. É o que você falou, né? As famílias mudaram, vão ser aptas e a gente vai receber tão quanto ou maior ainda. Eu já criei pães, presente pai que também é mãe. Porque a gente tem criança que a mãe já morreu, que o pai já morreu, crianças com famílias diferentes. E o acolhimento é tão igual que acaba não sendo perceptível isso, acaba sendo aceito. E a gente escalona aquilo da mesma forma. Sabe? Porque eu falo que eu não recebo... Eu recebo ser humano. O ser humano tem que estar apto a estar comigo em qualquer momento. Os eventos, quando eu cheguei no Rio, eu falei assim, como é que essas pessoas encontram essas famílias? Eu pensando, se vai na porta da escola, não pode entrar. A professora não pode ir. Como é que a gente se encontra? Tanto que na escola eu faço questão de que vocês entrem, vai, se tiver que ver, não tem problema. Mas como é que a gente faz isso? Como é que esse avô que está tão distante, às vezes mora longe, vai ver essa criança? A gente tem que parar para essas famílias. Os avós foram que criaram para gerar pessoas como nós, e a gente precisa trazer eles para dentro da vida dos nossos filhos para entender o que é a hierarquia, o que é um conto, o que é uma história, por que a gente chegou ali. Então, eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso, e isso para mim é fundamental. E às vezes... por exemplo, as avós agora, eu recebi... Mari, eu não tenho mais mãe, pai, muito comum. Mas eu posso levar minha vizinha, que para mim é uma avó? É ela, então, que vai. Vamos lá. Eu quero que vocês estejam lá dentro. Todos os eventos, as exposições, eu quero que você sinta que quando a Laurinha criou aquele livro que você chorou por causa do circo... Ai, chorei mesmo. Ela viveu tanta coisa boa para chegar ali, então você tem que chegar... Eu tenho que ensinar pai e mãe a valorizar cada rabiscado. Porque é isso que faz. Uma vez eu estava numa reunião também muito básica. Eu falei assim, Mari, qual é o seu grande diferencial? Por que você hoje entende que o crescimento, a gente não pega... Não existe marca de educação infantil que cresceu como a gente. Você pode... Vocês estão abrindo quase uma unidade por ano, né? Quase que uma unidade por ano. Não existe. Não existe. Você pode pegar. O que acontece hoje são pessoas que compram franquias. E aí, um abre aqui, um abre lá. A franquia nada mais é que cada um tem o seu. Estou falando de um grupo, pessoas do mesmo grupo, direcionando em 8 unidades da mesma forma. E como que você faz isso? De você treinar essa sua equipe... a gente já conversou sobre isso, sobre você ter gente, você sempre tira alguém de uma escola para abrir a outra, mas como é que é a sua parte de treinamento, de acompanhamento, até para manter esse padrão? Que eu acho que em qualquer negócio, vou te falar ter que um não padrão é muito fácil, difícil. Não. A gente ainda encontra muitas pedras no meio do caminho, tá? Porque hoje eu entendo que a mão de obra, ela não tá... sendo encontrada tão fácil. E eu sinto que isso é para todo mundo. Não é uma coisa de exclusividade da Mariana. Um dia eu estava vendo um podcast até do Roberto Justi, ele estava falando, olha, dos 100% da sua empresa, 10% vai ser o ponto fora da curva. 20% é aquele que tem amor e você vai preparar. Os outros 70% você tem que estar preparado para mudar.
E eu falei, caramba, mas graças a Deus não é isso, não, tá? Eu fico até feliz, não sei. Eu acho que as pessoas criam um amor tão grande, elas acabam me seguindo. E quando eu faço alguma proposta, eu falo assim, poxa, Mari, você tá no recreio e eu preciso que você vá para a unidade do Marapendi, para abraçar a Juliana que tá chegando, para que ela, com você no dia a dia, já que eu não posso falar todos os dias, consiga ir passando aquilo que eu acredito. Porque ela também vai errar e tá tudo bem. Mas Faz a gente parte. precisa fazer com que ela vá. Não tem negociação para algumas coisas. Acolhimento, por exemplo, não tem negociação. A mãe pode ser chata, a mãe pode ser aquilo. Não tem negociação. A gente vai pegar ela, vai acolher e vai falar assim, vem cá, eu tô aqui. É sobre isso, sabe? Então, tem várias logísticas. Às vezes, eu também já errei no caminho. Por exemplo, hoje, quando a gente abre uma novidade, eu já começo a pegar as pessoas 6 meses antes. As professoras que estavam lá na unidade de Marapendi, elas já estão contratadas desde setembro do ano passado e já fazendo vivência na outra unidade que já existe. Então, tá ficando muito mais fácil do que foi em 2011, 2012. Facilita. E eu tento sempre, eu não começo uma unidade, isso já é uma tática, tá? Eu não começo uma unidade 100% de pessoas novas. É que vai ser muito mais difícil. Não acontece. A gente começa com 50% da sua unidade e você pega essas pessoas novas e joga para outra. E aí você dá aquele equilíbrio para você não começar do zero, porque aí é um trabalho. E mais do que isso, a cultura da sua escola, ela também é passada, da sua empresa, Da vivência ali. pelas pessoas que estão nela. Eu acho que não tem coisa mais importante do que cultura empresarial. Se o seu o colaborador não sabe o que você deseja, do que você espera... De agir como você agiria. Eu acho que isso é mais importante. Hoje eu tenho funcionárias que elas resolvem um problema como se eu estivesse lá. Sim, é sobre isso. E às vezes elas só me avisam, Júlia, aconteceu isso e isso com a cliente tal, precisou de mandar um novo... Tipo assim, aconteceu isso e isso. Aí eu já vou falar, tipo, manda um novo. Já mandamos, o motoboy saiu daqui, estou te avisando. É isso. É isso. É isso. Senão a gente não consegue sair, né? Agora eu vou te falar uma coisa, né? Eu sempre fui muito centralizadora. Não é uma tarefa muito fácil ainda isso pra mim. Por isso que você me viu na reunião. E aí a gente tem um grupo. Não é pra você, Mariana. Não é. Confesso que acaba sobrecarregando. E o meu tempo, às vezes, trabalhar 12, 14 horas por dia é um fato. Assim, já é comum na minha vida. Eu dei uma diminuída porque eu precisava realmente ter Cuidar de vida seus e cuidar filhos, de outras né? Porque é mãe de situações. 2 filhos, Mãe gente. de 2 filhos, mas era normal. Eu ia pra casa literalmente pra tomar banho e dormir e acordar às 7 horas da manhã. E aí vai. Mas alguns assuntos ainda eu não abro mão. Então eu falo que quando tem o famoso BO, eu tenho que saber. E ali eu decido. Se vai precisar da sua presença ali. Tem coisas que elas me mandam e falam, galera, pode tocar. Não, isso aqui não. Isso aqui eu tenho que entender. Hoje, por exemplo, vou sair daqui, já vou pra unidade da Laurinha pra resolver uma situação que eu acho que só eu posso resolver, só eu posso decidir. Tem a ver com questão financeira, quando envolve dinheiro, só quem pode decidir sou eu. Né? Ela não pode decidir se o investimento vai ser 100, 150 mil, 200 mil. Não pode. Só quem pode decidir é a Mariana. Então, eu tenho que ir pra lá pra ver toda essa movimentação das mudanças que eu vou estar fazendo. E outras eu vou entrando. Mas, por exemplo, a festa dos avós, festa da mãe, eu escrevo ainda como eu quero, ainda seleciono as músicas. Olha, e já peguei aqui a dica do Roberto Carlos. Dia das Mães, a gente quer uma coisa bem... Mas é um aprendizado, já melhorei muito, muito, muito. E como que é essa mudança de pedagoga, de amo o que eu faço, sou totalmente apaixonada para tudo, é hora de investir nisso... É hora de decidir. Quero muito essa casinha, mas não posso. Eu sei que a casinha você não abre mão, mas assim, como é que é essa mudança para essa visão de empresária mesmo? Eu sei que você deu o seu não lá atrás, não era hora de abrir uma nova escola. Mas e na hora que a escola tá rodando? Qual que é a hora que desliga a pedagoga e agora é a... Hoje eu vejo que muita coisa minha é mais empresarial do que até pedagógico, tá? É óbvio que eu entro nesses assuntos como, né, assuntos mais sérios, tenho essas vivências, mas hoje eu te garanto que quase 70% do meu dia a dia tá em resolver situações de empresa, que vai desde entender valores, entender como é que funcionam os impostos, o que funciona uma rotatividade, quanto que eu tenho que guardar para uma próxima escola, qual é o fornecedor que deu certo, qual que não deu certo,
quais são as leis trabalhistas, até onde eu posso ir. Então, eu falo que quando as meninas querem consultar, eu falo, não, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Então, eu hoje entendo que eu já migrei e quando eu volto para fazer a parte que eu gosto. Tá? Que é principalmente me relacionar com as pessoas. Por exemplo, hoje um treinamento pedagógico, ele não precisa mais passar por mim da forma que passava. E aí eu ganho tempo. Eu via caderno de plano da professora. Eu não lembro a última vez que eu vi um caderno de plano. Mas era aquele que eu folheava e entendia. Hoje eu tenho a regra do caderno de plano desenhada por mim e todo mundo tem que replicar. E as minhas coordenadoras precisam replicar. E quando dá algum problema, elas me procuram para que eu possa ajudar. Óbvio, né? Então a gente fica nisso. Mas a minha vida já está caminhando para outro, né? Essa nova unidade foi muito engraçada, porque... Acho genial, vou adiantar, vocês já anunciaram, graças a Deus já anunciaram, que eu ia ficar aqui assim, posso contar onde vai ser a nova? Acho genial, a demanda ali é enorme. A gente tá vai ser ali na frente do Golf. Do outro lado ali, Onde semana inauguraram passada eu aqueles tava prédios lá. ali, onde tem aquela igreja nova, é isso? Ele Ou literalmente é do lado do Golf? Não, Da DNA? Não, é do outro lado. Onde tem os prédios novos onde ali. tem os prédios novos, literalmente ao lado, tem uma localiza ali bem grandona, é atrás, tem um condomínio de casas, incrível. Não chega a ser no Rio Mar, não, chega? Não, Antes. mas pra cá, E aí foi muito engraçado que eu fui pra lá e ficava assim, por que esse muro tá aqui? Eu desenhei ele pra cá. E eu digo, você não vai mudar o projeto, não. Não, tá diminuindo o meu espaço. Eu tenho que ter árvore? Cadê a árvore? Aí o engenheiro, pelo amor de Deus, a gente tira essa pessoa daqui. Tá com muita água, tira a água. Porque eu gosto. Eu gosto. A gente foi lá pra fazer uma gravação, pra noticiar a nova unidade, mas aquilo ali me dá... Se deixar, eu vou lá escavar. Vambora. Me dá o capacete. O capacete que eu vou ficar aqui. Foi. Todas as unidades... Acho que, tirando essa, mas, por exemplo, a Península, a briga para conseguir chegar na Península foram de quase 4 anos. Eu persisti, eu insisti e eu consegui. Foram 4 anos. Para conseguir o lugar ali para poder abrir. Para conseguir o lugar, eu chamei o Grupo Raiz, vem cá, né? Ó, eles não queriam dividir, eu insisti para dividir. Depois que a gente conseguiu dividir o terreno, dividia porque o terreno queria ser vendido inteiro. E valia um valor que ficava impossível. E isso eu sou muito consciente. Eu não dou aqui, eu sou muito corajosa, tá? Mas se eu sei que aquilo que eu não vou conseguir de alguma forma, vou te dar um exemplo. 30 milhões, só o terreno. Você vai gastar mais 20? Não tem banco que consiga. Fazer e mesmo isso rodar. que você consiga, você não vai ter. A conta não fecha para você pagar isso. Então, a gente dá um passo para trás, tá? Então, é isso. É saber, é ter coragem, mas também entender que é um risco. E aí, se você tem conhecimento e você tem esse equilíbrio, é só esperar. E eu acho muito legal a gente falar isso, porque o Bernardo falou isso uma vez. Ele falou assim, eu acho muito corajoso o que eles estão fazendo, porque vocês abrem hoje, geralmente, dentro de condomínios. Sim. Né? Talvez a do Golf fuja um pouquinho isso, mas, assim, são dentro de condomínios. Então, ele falou, cara, porque se der um problema... vai espalhar muito rápido. Então, tipo assim, qualquer problema, todo mundo sabe. Porque não é só uma nova turma. Mais da metade dos amigos da Laura, eu já conhecia do parquinho. Eu podia não conhecer o pai e a mãe, mas em 2 minutos eu sei quem é o pai e a mãe. Sim. Eles são meus vizinhos, a gente desce a pé de um pra casa do outro. Então, assim, é corajoso e é um risco muito alto. Tem que acreditar muito no formato do negócio, no formato pedagógico, na qualidade daquilo ali, da estrutura, porque é um risco muito alto. Não que, claro, toda creche, eu acho que forma-se em volta da comunidade que está ali, porque poucos são os pais que precisam se deslocar hoje em dia. Assim, quem tem privilégio de ter creche perto, está tudo ali em volta. Mas a gente está dentro do condomínio. O parquinho é o frequentado por todos os mesmos. Então, é uma coragem muito grande, mas é o mais fácil também. É exatamente o que você falou. É fácil. Você tá literalmente numa corda onde você tem que trilhar o seu caminho. Mas para conseguir o seu sucesso, porque óbvio que você não vai conseguir garantir 100% de nada e para todo mundo. Óbvio também que nem todo mundo vai amar estar ali ou querer estar ali. Mas se você trabalha hoje muito bem e tem confiança e conhecimento daquilo que você tá fazendo, é muito difícil as pessoas
conseguirem levar isso pro fim. É muito difícil. Mas a gente tem que buscar uma excelência quase que todos os dias. Tem que ser. Porque, assim, até voltando no negócio da obra, né? Que a Laura, eu pesquisei creches ano passado. 2024, Laura tava com 1 ano. Eu falei, não, já tá na hora. Laura tem que sair de casa. E eu comecei a pesquisar. Eu gostei de algumas. Mas eu não me apaixonei por nenhuma. E eu até entendo, talvez eu nem tivesse me apaixonado pela Global Tree naquela época. A Laura realmente era um bebê e eu não tava preparada. Eu não tava pronta pra tirá-la de casa. E aí, quando a gente... E assim, aí eu tipo, meu Deus, já pesquisei creche igual doida ano passado. Isso é outubro, né, do ano 2024. Eu já pesquisei creche, já fui em creche, já vi tudo, já, nossa, vou ter que voltar. Aí um dia a gente chegou, olhou da varanda, o terreno. Eu quero conta. Aí o Bernardo, cara, já estão arrumando a festa junina, porque ali era aliás, foi a tristeza que a gente não teve a festa junina ano passado. Já estão arrumando a festa junina ali. E aí, cadê a festa junina? E ninguém anunciava a festa junina. E a gente, cadê a festa junina? De repente, não, fiquei sabendo que é uma escola. Aí eu, escola? Ele é o Cubo. Aí eu, pô, olha só, né, Bernardo? Se fosse uma creche pra Laura, ia ser perfeito. Deus ia ter mandado a creche pra mim. Eu falei isso? Eu falei, mãe, Deus colocou uma creche pra Laura no meu jardim. Aí ficamos no cubo. Não, de repente... A placa Global Tree. Aí eu... Peraí. Bernardo, eu pesquisei essa creche ano passado e não fui visitar, porque era no Península. Era na Península. Isso aí. Falei, não fazia sentido nenhum, era totalmente contra fluxo. Eu falei, não vou entrar no Península pra levar a Laura numa creche. Eu tinha feito um raio, eu só tinha pesquisado o meu raio. Aí ele, mas o que você pesquisou? Eu falei, acho que a creche é boa. Mas a gente tem que procurar referência. Cara, em 2 minutos... Veio. E aí eu fiz a reunião com você. Você lembra que foi uma coincidência? Do quê? Da reunião? Eu acho que não era... Era com você, que eu falei, só vou fazer se for com a diretora. Você foi comigo que marcou. Falei, vai ser com a Mari. E ainda falei, Mari, ó, aqui é minha amiga, Carol, toma aqui o telefone dela. Já arrumei contatos. Falei, liga pra ela agora, ela vai fazer uma reunião com você. Eu só liguei pra Carol e falei assim, então... Que a gente tava, vamos tentar pôr as crianças juntas. Eu decidi a escola da Laura. Eu espero que você escolha também pro Miguel e é isso, o telefone da Mariana é esse, ela me autorizou a passar o telefone dela. E eu tô indo no Península amanhã só pra ter certeza. Aí você apaixonou? Apaixonei. Mas eu acho que é isso, assim. A gente tem que entender, e na busca de escola, o que eu senti é que às vezes a gente se perde um pouco da essência. Não, olha só, porque aqui nossos alunos saem com TOEFL. Eu lembro de uma escola que... Nossos alunos saem com TOEFL no ensino médio, que é a nossa aprovação. E não, olha só esse parquinho, um parquinho gigante para as crianças. E o nosso Laura vai amar esse parquinho, né? E eu saí de lá e eu falei, Bernardo, calma. A gente começou a ter crise de riso. A gente deitou pra dormir e tinha crise de riso. Eu, Bernardo, Júlia, TOEFL. Ela tem 1 ano, isso na primeira pesquisa, né? Ela tem 1 ano, o que eu tô preocupada com o TOEFL da minha filha? Ela não sabe nem falar. E a gente ria, a gente assim, meu Deus, o que estão vendendo pra gente? Eu falei, não, para tudo. O que eu quero? Eu quero que a Laura brinque. E eu quero que a Laura seja orientada e tenha gente acompanhando e que sim, a brincadeira seja o círculo, porque ela agora já tem que... Eu não sei isso, eu não sou pedagoga, não sou psicóloga, não sou nada. Eu sou cozinheira, sabe? Jornalista, mas... E aí eu falei, Bernardo, para tudo, cansei, não vou pra Laura na escola agora. E quando veio a Global Tree, que eu olhei e falei, cara, conversa com muita coisa que eu acredito, sabe? Conversa com... Eu quero que ela brinque, mas eu quero que ela tenha sala de aula. Porque eu acho que... um amigo nosso até falou isso. Falou, Ju, as crianças são muito pequenas, a gente não tem que forçar elas a já estar numa disciplina e tal. Eu falei, mas a gente tem que dar disciplina. Isso pra mim é uma coisa. Eu não quero uma escola que... É rotina, né? A regra, rotina. E a Laura, a gente colocou ela ano passado, quando a gente decidiu que não ia pra escola, na ginástica artística. Cara, ela era um bebê, não sabia nem nada. Mas tinha a rotininha dela. Mas tinha rotina, tinha fila. Então, eu sabia que aquele momento pra ela aquilo era importante. Acho que tem que brincar. Eu falei, cara, pra mim tinha que ter o equilíbrio. Eu tenho uma sobrinha, que até é engraçado eu te falar isso, acho que eu não te falei. Minha sobrinha já tá com 30 anos agora. E ela, a mãe dela, na época, colocou ela numa escola que era totalmente construtivista, era um sítio. E chegou, 7, 8 anos, ela não sabia ler e escrever. E aí, aquilo ali começou a virar uma crise na família, e teve uma reunião, minha mãe foi, a avó, e aí a minha mãe começou a pagar com coaches, minha mãe faz patchwork, e minha mãe começou a pagar uma psicóloga pra Yasmin e uma professora particular
pra ela poder aprender a ler e escrever. Ela foi aprender com quase 8 anos. E aí, tipo assim, Não é cara, legal. virou uma crise, sabe? Então, pra mim, aquilo também era um problema. De não ter essa didática desde muito cedo. E É a o gente... equilíbrio, né? É essencial. Hoje eu falo que, né, a pedagogia ela mudou muito, era uma coisa muito interna. Hoje, além do conhecimento, a gente tem um estudo suficiente para dizer assim, poxa, com quantos anos a criança tem que aprender a ler e escrever? Até quando eu posso esperar esse limite dela se ela não estiver conseguindo, até para a gente procurar ajuda? Então, é sobre isso. Chegar aos 8 anos de idade e não conseguir ler, seja o que for, isso não pode levar Deixar tanto chegar tempo. lá. Não tem. A gente já sabe que a alfabetização é feita aos 6 anos de idade. Ah, mas ela vai sair plenamente? Talvez não, talvez sim, mas não dá para não sair com o mínimo de A uma Laura leitura sabe escrita. as letras hoje. Um tem negócio pra que- mim impressionante, sabe? No É. início do ano não existia, agora 6 meses depois. A própria, né, o socio-interacionismo que a gente lida com a experiência, com os projetos, com a visualização, e isso acaba com que a criança vire o mundo dela, vire esse. Então é muito fácil de repente ela olhar para cá e olhar para esse prato e falar assim, mãe, é o círculo. E olhar a roda do carro é o círculo, porque às vezes a gente quer que a interpretação isso. seja essa mesmo. Ela não vai ver só o círculo no desenho quando a gente mostra numa atividade. Ela vai mostrar, ela vai ver em volta de alguns, né, alguns movimentos como esse. Tá aqui o círculo. E é isso. Então, essa dinâmica ela é muito importante. É importante que as famílias saibam até onde você pode ir. O que é demais também, né? E uma coisa que eu acho legal a gente falar, eu escutei isso até num podcast com o André. Falando, o podcast que é gravado até aqui, do aquele podcast. Ele falou isso, acho que do SAP, que acho que a diretora falou assim, que existe um limite da família na escola. Que a gente... E aí eu concordei muito, eu não vou lembrar exatamente a fala dele, mas... E é uma coisa que eu tive uma reunião com a Mari, quando a escola abriu, que várias mães começaram a reclamar que a escola não estava pronta. Não, a escola não está pronta. Isso, o grupo de mães começou a ficar fervoroso. Tinha 2 dias de aula só. Não, porque o parquinho não está totalmente instalado, porque isso, porque aquilo, porque blá, blá, blá. E aí começou aquela coisa, eu comecei a ficar meio louca. Eu falei, cara, eu vou marcar uma reunião com a Mari, que a Mari também é a coordenadora da escola. E eu cheguei, eu lembro que a Mari com papel, pode falar, a gente teve alguns problemas e tal. Eu falei, Mari, eu vou te falar que tá tudo bem. Aí ela me olhou assim, o olho dela até encheu d'água, tadinha. Aí ela, Júlia, tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Primeiro porque eu acreditei no projeto de vocês. E eu acho que é muito legal a gente falar isso, porque eu acreditei no projeto. Eu vi a escola sendo construída. Eu falei, eu não estava esperando que a escola estivesse 100% pronta. E aí a família tem que ser parceira da escola. De se é uma escola que está sendo construída, que hoje em dia a gente está falando de exceções... Eu tenho que acreditar que, tá, entregou a escola, se o parquinho não estiver tudo pronto, tá tudo bem pra mim? Porque eu acreditei naquilo, então eu não devia nem ter matriculado, se pra mim esse risco era um absurdo. Falei, pra mim tá tudo bem. A gente tá aprendendo junto. Isso. Eu só vou te pedir uma coisa. Não deixe as mães mandarem na escola. Não. Aí a Mari olhou pra mim, não, você pode ficar tranquila e tal. E aí eu ouvi isso no podcast do André, ele falando isso, que eu não vou lembrar exatamente o que a menina falou, que ela falou tipo isso. Eu posso perder o aluno, mas eu não vou perder mais alunos se eu deixar a mamãe mandar. Sim. Porque o cliente... Senão você perde a sua característica, você perde, né, a sua cultura. Eu não tenho o mês que eu não receba... não falo nem pitaco, né, sobre isso, né? Que eu não receba colocações. Você não poderia fazer isso? Você não acha que... a sua formatura no Village Mall, com criança voando é demais, você não acha aquilo? Não. Aqui é assim. Por isso que a gente conta essa história para vocês desde quando vocês entram na escola, quando vocês fazem a matrícula, para você saber que é assim que funciona. E tá tudo bem se você não quiser. Mas isso não tem negociação. Vai ter festa. Vai ter festa. Tô falando de festa, mas tem, né? Mas é porque a escola é festeira mesmo. E tem até a questão da parte pedagógica. Não dá para ter atividade de casa todos os dias? Não, não dá. A gente tem uma função. Por que a gente manda a partir de tal idade? Por que são só 2 vezes? Se as crianças passam 8, 10 horas aqui, não dá para ir para casa 8 horas da noite e ter para fazer atividade. atividade de casa. 8 horas da noite eu quero que eles curtam com a família.
Eu não quero vocês cortando folha 8 horas da noite. Uhum. Então, acho por que a gente manda 2 no pré-2 com 5 anos? Pro pai entender em que momento essa criança tá. Porque já começa uma questão de alfabeto, de números, e eu acho que é importante, porque os pais não têm esse conhecimento. Aham. É, o que Agora, eu falei, eu não sei qual momento que entra cada coisa. quando começar, assim, a fase de cortar a tesoura, né? Quando as crianças forem... Laura já tá super. É, Ela usar- pegou a etiqueta da mochila. Ai, ó, tá vendo? Pegou a etiqueta da mochila, eu cheguei no É quarto bem ela, a olha verdade, mamãe, bem tá? pequenininha. Aí eu, daqui a pouco tá na etiqueta franja, ó. personalizada que eu fiz no início do ano. Eu, ai, que lindo, ela Laura, cortou. guardada bem pequenininha. Aí eu só falei assim, Bernardo, vai lá ver. Vai lá resolver. Vai lá ver que lindo que ela cortou a etiqueta bem pequenininha. Aquela que era pra estar inteira na Aham. agenda dela, né? É, não, eu coloquei um cartão no negócio da mochila. Aí a sorte que ela arrancou eu tinha colocado os dois lados. Mãe parece que sabe, né? Ela conseguiu tirar, Olha isso. cortou quanto- todo. Olha, mamãe, bem pequenininho. Eu, que lindo, É Laura. isso, Que é lindo, sobre tá isso, ótimo. E o Bernardo, é. tira a tesoura dela. Eu falei, não, ela tá aprendendo a usar a tesoura. Vamos E ter é calma. importante, né? É o crescimento, é o dia a dia. É tão fantástico. Eu falo que eu tenho a melhor profissão do mundo. Eu juro que eu tenho. É diferente. Porque às vezes essas crianças chegam pra gente de fralda, não tem nem dente ainda, e você vai vendo esse crescimento. Não uma pena no pré-2 quando eles vão embora, juro. Me dá uma formatura do pré, todo ano eu choro, porque eu falo, por quê? Por que não tem que crescer? Por que eu tenho que crescer? Por que eu não tenho continuação? Eu falo, não, minha praça é educação infantil. Eu não vou dar um passo naquilo que eu não tenho conhecimento, nem quero, e eu tenho que estar onde eu sou feliz. Mas é diferente. É. A gente tem 90% de felicidade diária. Eu te garanto. Aí os outros 10%, eu falo que os outros 10% a gente está resolvendo problemas normais. E que nem sempre são problemas. São coisas do dia a dia. Mas vocês não têm noção do que é sentar num pátio de uma escola de educação infantil. Delicioso. Não tem noção. Ai, Mari, que bom que você ama, porque eu só de pensar, eu falo, Assim, gente... você não tem noção. Ontem, quando eu sentei, eram 5 mexendo no meu cabelo. Tia, posso fazer meu cabelo? E tá tudo bem. Não, e eles amam a escola. E é importante que a sabe? família encontre isso. Não só nas suas escolas. Eu Em acho que todos. toda vez que há procura de uma escola, eu acho que a mãe tem que entender isso. Você tem que entender aonde encaixa Aham. nos seus valores, o valor da escola e a coisa. E tem que ser junto. E vou te falar mais uma coisa. As pessoas gostam de regra. Uhum. As Eu pessoas que veem que a escola fica todo momento tentando fazer tudo aquilo que os pais querem, essas escolas quebram. Porque ninguém no mundo vai conseguir fazer e agradar a tudo e a todos, e tentando... Eu vou mudar isso aqui de cor porque ela prefere rosa, agora eu vou fazer azul porque prefere azul, agora eu vou botar a saia no uniforme porque a outra prefere saia. Não existe isso. É sobre isso. Isso aqui somos nós. E venha pra cá sabendo que é assim. Se quiser, ótimo. Ah, tem coisas que a gente acerta no meio. Claro! Tem sugestões que vai ouvir, vai Claro, melhorar? Claro. Faz parte. Mas Mas sobre a instituição, sobre aquele valor e sobre aquela cultura, não tem negociação. é o Por mais isso, importante. aí eu volto para você, que você falou assim, Mari, como é que você faz um pouco para decidir onde é que você vai abrir? Isso também faz parte da minha cultura. Se eu tenho uma escola que tem um custo aquisitivo maior por várias demandas, né, de tudo. Se eu exijo que a sala tenha de 35 a 40 metros quadrados, isso por si só não é qualquer imóvel que eu posso estar, né? Eu não posso. Então, se eu exijo isso, eu não posso pegar um imóvel, talvez num Leblon, onde o quarto maior tenha 18 metros quadrados. Que isso já aconteceu comigo. Aham. Então, isso também faz parte da minha cultura. Se eu não vou conseguir encaixar aquilo que eu acredito ali, a gente precisa ir embora. A gente precisa mudar, a gente precisa ir para outro lugar. E isso faz com que você também fale, olha, eu sou assim e eu vou te vender isso. Seu produto é esse. O meu E não produto dá é pra ficar esse. se adaptando E a toda a tem pra todo demanda. mundo, tá? Tem espaço para todo mundo. Tem carinho, amor para todo mundo. Existem escolas fantásticas. Eu acho que não tem um melhor ou pior. Às vezes Também as acho pessoas que não. perguntam assim, Mari, o que você acha dessa? Eu falo, gente, é um pouco para sua família. Porque às vezes o que é bom para a minha família, para a Sofia Henrique, não vai ser bom para você. Exato. Talvez você não acredite nisso. Então, vai lá, vai escutar, vai sentir. A escola também tem que sentir, Não, né? e eu acho assim também, uma coisa, principalmente nessa fase da escola, a gente conversou isso com um casal de amigos, os padrinhos da Laura, inclusive, que eles estavam escolhendo a escola. Falei, olha, quer ir lá visitar a escola da Laura? Acho que é uma boa. Mas eu acho que vocês têm que procurar, perto de vocês, o que se encaixa melhor na rotina de vocês, e vocês têm que se apaixonar. Sim.
nenhuma vai ser perfeita. Uhum. Nenhuma vai ser o ideal, nenhuma vai ser do jeitinho. Porque se for pra ser perfeito, não ia ser escola. Uhum. Você ia pôr uma babá dentro da sua casa e deixar cuidando do seu filho. E nem isso vai ser perfeito. Nem porque perto. as demandas deles chegam num momento que não dá mais. É. Então, assim, tem que procurar de acordo com isso. Com Uhum. o que vale pra mim, qual momento que você tá. Porque hoje é um momento, daqui 2 anos é outro, daqui Sim. 4 outro. O nosso grupo de amigos estava falando, e aí, qual escola vai continuar? Aí o Bernardo falou, cara, eu acho que a gente não tá no momento de decidir isso. Pretendo X ou Y, vamos ver como é que vai ser. Aham. Como é que o Cubo vai desenvolver aqui perto de casa também. Aham. Não sei. Pretendo continuar morando aqui, se eu não tiver também, não sei. Então é tem, isso. tem muita coisa em jogo pra Muitos não se curtir fatores. um momento de uma criança de É. 2 anos de idade, Pra que mim ainda é tem... maravilhoso, eu desço de carrinho, Exatamente. sabe? E ela ainda tem 4 anos, né? Eu falo que a escola de educação infantil, ela é um marco. Uhum. O caráter humano, ele é construído nos 8 primeiros anos de vida. De 5 para 6 anos, eles estão comigo. É uma responsabilidade tremenda. Então, tem que ser muito bom esse momento. E, às vezes, eu vejo as pessoas muito preocupadas, assim, onde vai fazer o ensino médio? Eu vou botar nessa escola porque ela foi o primeiro lugar do Enem em 2025. Mas o seu filho vai chegar daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, essa escola não pode nem existir. Esse não tem que ser o marco para você escolher essa escola. Pelo amor de Deus. Né? O resultado do Enem é um resultado pautado numa turma. E que a gente sabe que nem sempre é tão justo. A gente descobriu escolas que, de uma certa forma, conseguem burlar algumas coisas, criando turmas específicas de melhores alunos. Uhum. A gente sabe que o Enem, a escola que tem mais alunos, de uma certa forma, ela vai perder mais ponto do que talvez o outro aluno, uma escola com 15 alunos, porque o aluno que tira nota baixa, ele acaba puxando mais a nota para baixo do que aquele que tira a nota mais alta. Isso é normal, isso é uma logística. Não, e é uma existente. métrica que não vale pra agora. É Não isso, a vale. diferença é essa. Isso não pode ser Eu uma não tô escolha. procurando a escola de ensino médio. Quando eu estiver procurando a escola de ensino médio, Você eu vai vou ver qual E a gente critério não que eu vou levar sabe, em né? conta. O que vai. De fato, nós não sabemos. A gente não sabe se vai morar. Sei lá, às vezes vai ser uma proposta poderosa que você vai vir aqui para Paris, fazer essas coisas maravilhosas. Inclusive, né? Não vou deixar de falar que eu já usei isso aqui, por exemplo. Falando Pra para minha impressionar a sogra. sogra. Eu falei, gente, aprendi essa receita. E aí eu falei de tudo e depois tive que desmentir, porque ela olhou pra minha cara e falou, minha só, eu te adoro, mas Mas não você foi você que não fez. foi você que fez, mas olha, eu fiz uma mesa com tudo maravilhoso. Enganei por 5 minutos, até ela aprovar. Mari, vamos pro final do nosso Claro. bate-papo. Vou fazer o nosso bate-bola. Ui. Perguntas rápidas, então, respostas rápidas. O que você aprendeu como mãe que você não sabia como filha? Eu aprendi que a dor, quando algo acontece com seu filho, não tem tamanho. Como foi o caso do acidente da Sofia, que eu quase perdi a minha filha. Meu Deus do céu. Aquilo ali é porque a gente, como mãe, a gente acha que a gente tem o controle de tudo, né? Principalmente eu, como empresária, que sempre tive o controle de tudo, era muito difícil ficar fora do controle e depender que o outro fizesse para salvar a minha filha. Às vezes eu via, mas não vai, porque pode acontecer, não vai, até que acontece com a sua própria filha. E isso é uma dor que eu não consigo mensurar até hoje, 4 anos depois. O que aconteceu? Você não me contou. A Você quer Sofia, contar? quero. A Sofia foi. Na época eu fiz até um desabafo, né? Porque a gente pensa muito na casa do outro e não na nossa casa. Os meus filhos, como sabe, estudaram as minhas escolas, estudaram na unidade do Rio 2. Sofia, Henrique já tinha saído, porque estava no 2º ano, e ela estava no pré-escola 2. No dia 4 de abril, as escolas estavam todas fechadas de 2021 por causa da pandemia, que voltou a fechar. E a gente foi para casa do meu pai em Magé para comer um caranguejo, que eu sou louca em caranguejo. Era Páscoa, domingo de Páscoa, fui visitar a minha avó, a bisa das crianças. E o meu pai fez uma cozinha gourmet na piscina e o marceneiro montou um armário de 1,20 por 2,40, mas não chumbou na parede. Sofia, eu tava comendo caranguejo já dentro, tava até um pouquinho frio. Ela saiu para ir, vamos ver a piscina com o vovô, ela vai abrir esse armário, o armário não virou em cima dela. Meu Deus do céu. E aí ela teve, né, eu tirei minha filha debaixo do armário, sangrando pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. Num primeiro momento que eu fiz os primeiros socorros, que a gente tem todos os cursos, então aquilo ali para mim, usar isso Nesse momento foi fundamental, mas não foi fácil. E a primeira coisa que eu fiz de onde tá saindo sangue. E aí eu
mexi na cabeça dela e vi que não era da cabeça, não tinha corte. Uhum. E eu falei, é traumatismo craniano. O meu pai E era ela tava acordada, não? 100% acordada, 100% do tempo. Graças a A Deus. gente corre pro hospital de Magé. Quando coloca ela na maca, a moça, a médica, na hora, olhou pra mim, viu, porque são algumas coisas perceptíveis, assim, vai embora, senão ela vai morrer aqui. Pra onde eu vou? Meu pai não falava, desesperado. Meu marido não deu conta, ficou... Em choque. Por um acaso, tinha um primo meu nessa hora que estava no hospital de Magé como enfermeiro. Eu peguei ele, pelo amor de Deus, vem comigo, pede pro seu chefe. Botei no carro e falei, vamos pra Saracuruna. E aí, no caminho, eu falei, nossa, tem um Caxias d'Or. Eu vou pro Caxias d'Or. E aí, eu fui pro Caxias d'Or. A Sofia teve mais de 25 fraturas no crânio e na face. Meu Deus do céu. 2 coágulos cranianos que não atingiu o cérebro porque Deus Não deixou. deixou. Mas aí foram 21 dias de CTI. Depois a médica dela transferiu a gente pro Copa d'Or. Foi operada por um anjo chamado Gabriel Mufarrege, que eu acho que é um neurologista infantil, junto com a Renata Lerner, que é a pediatra dela, e o Léo Sack. Foram 3 anjos na minha vida. E eles trouxeram a minha Sofia de volta. Então ali eu acho que como mãe... Óbvio que tem a questão da educação que ela é eterna, né? Mas quando você passa a experiência de estar num hospital sem saber se sua filha vai estar viva no outro dia... Cai tudo por terra. Tudo acaba. Ai, sentiu que um pratinho vai cair. Pra quem que você liga? Meu pai. O que é sucesso pra você? Ser feliz. A frase que eu mais escuto dos meus filhos. Mãe, hoje você vai voltar mais cedo? A frase que eu mais escuto dos meus clientes. Eu queria que você estivesse aqui todos os dias. Eu já falei isso também. A frase que eu mais escuto da minha equipe. Nossa, são tantas, mas eu já ouvi assim. Mari, você é maluca, você quer isso mesmo? E eu escuto da arquitetura, eu escuto da galera do financeiro. Cara, você é maluca. E quando eu invento assim, eu quero um helicóptero descendo em homenagem do avô. Impossível. Falei, e a gente vai dar conta. Próprio Dia das Mães, né? Que a gente ligou pra mãe da mãe pra aparecer lá de surpresa. Nossa, foi lindo, gente. Eu falei isso com as meninas. Falei assim, gente, eu vi um monte de velhinha. Aí eu comecei a chorar, eu nem via minha mãe. Eu falei, só chorava. Eu imagino, na hora que eu vi aquele monte de velha, tipo assim, porque era isso. Cara, era um monte de velha. E aí, aí passou na minha cabeça. Minha mãe tá no Rio, minha mãe inventou uma desculpa muito esfarrapada pra sair de casa. Ela deve estar ali, mas eu não via ela. Então eu chorava sem ver a minha mãe. Eu chamava pela mãe dos outros. Tipo assim, se minha mãe não tivesse, eu ia ter chorado também, entendeu? Mas eu só chorava de ver as mães. Que coisa mais linda, as mães das mães. E é muito legal, porque depois disso, Mari, você é muito maluca. Mas depois que tudo acontece, elas voltam e falam assim pra você. Falam para assim, você fez dar certo. Aí eu falo, não, nós fizemos dar certo. É equipe, né? Elas são minha segunda família. O que é inegociável na sua agenda? Olha, é porque eu já negocio tanto. Mas depois do acidente da Sofia, eu criei algumas regras de diminuição de tempo. Foi até um pouquinho antes do acidente da Sofia, até quando as crianças chegaram, né? Então, trabalhar 14 horas, que eu achava o máximo, pra mim, eu entendo que não é. Isso não é gestão. A gente tem, do tamanho que eu estou, eu preciso de outras pessoas. Mas se eu faço planos com os meus filhos hoje, é inegociável. E empreender é? Ter coragem, acreditar e, principalmente, realizar o seu sonho pessoal. E aí, acho que você já respondeu essa, que eu tô nessa fase, talvez vocês... Geralmente eu falo assim, eu acho que você não tá. Quase todas as mães dizem que sim. Tô na fase do mamãe, por que você vai trabalhar? Eu acho que eu tô nessa fase até hoje. É o que eu tenho ouvido muito. E aí o Rick, que é uma geração, mãe, você não precisa de tanta escola. Ele fala assim pra mim, né? Aí eu falo, filho, por que eu preciso trabalhar?
porque eu também sou feliz com isso. É o mais importante. É. Mari, se seus filhos ou futuras gerações ouvirem esse podcast, o que você gostaria que eles soubessem de por que você está fazendo tudo isso? Eu estou fazendo tudo isso porque por trás da Mariana, dos negócios da Mariana, dos valores da Mariana, e da Mariana que eu falo, mas é todo mundo hoje que está comigo, existe uma coisa gigantesca que se chama, e eu falo assim, sabe? Que é a força do poder de transformar. E mais do que isso, eu não estou falando só do processo educacional, é do poder da família. A escola pode ressuscitar e trazer para dentro essas grandes histórias que existem. Ela consegue aproveitar com que essa família, junto, eu falo que não é esse cabo de guerra, não tem lado A e lado B. Eu acho que essa união e fazer com que a gente transforme novas pessoas, novos gabaritos e novos seres humanos, que sejam pessoas um ponto fora da curva. Ah, é pedagógico? Não! Eu tô falando de ser humano. Eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de valores. E para mim, não existe nada mais forte do que a família para transformar. E hoje, eu acho que é o papel da escola, junto com a família, de ajudar essa família e mostrar isso para ela. Então, eu quero muito que Sofia, Henrique, todos os meus outros quase 200, 2.000 filhos, porque eu acho que viram filhos, porque eu preciso olhar para eles como se fosse, voltando à história lá no começo, eles não são lata de milho, eles não caem, a gente conserta e desamassa. Se eu magoá-los, é para sempre. Se a gente errar, dependendo do tamanho do erro, é para sempre. Somente com criança tão pequena, que eles olhem e vejam valor naquilo que está dentro deles mesmos. E que amanhã eles possam ser empreendedores ou qualquer outra coisa que eles desejem, mas que sejam felizes com aquilo. Ai, que lindo, Mari. Mari, pra gente encerrar, onde os nossos ouvintes podem te encontrar suas escolas, as redes sociais, sites, pode fazer seu merchan. Ai, que delícia. Olha, eu falo que hoje eu tô em algum canto do Rio de Janeiro, né? Eu falo, o pai fala assim pra mim, Mariana, eu vou me mudar pra Zona Sul. Pra onde? Porque na Zona Sul eu estou. Ah, eu vou mudar pro Recreio. Também estou no Recreio. Ah, eu vou me mudar pra Avenida das Américas, altura. Também estou. Vou pra Península. Lá estou eu. E aí eu falo que assim, hoje, né, as escolas elas estão muito bem concentradas na Zona Sul do Rio de Janeiro, por uma questão da própria marca em si, né? A gente fez essa opção, seja na Bem Me Care, seja na Global Tree, ou seja no Senzinho em Magé, no Senzinho, que é a minha primeira escola, onde tudo começou e onde tudo aprendi, e voltando a ter orgulho danado de dizer sobre isso. Tive formadores lá incríveis que me deram força para chegar onde eu tô. Mas eu falo que quer me encontrar? Encontre uma escola minha. Lá eu estarei para te receber. Como eu parei na minha agenda naquele dia para receber você, eu, Bernardo, para receber a minha sobrinha Laurinha. Que hoje, quando eu vou pedir alguma coisa, no final do meu pedido, Laura. Eu falo, olha, aqui é a Mari, tia da Laura. Não é nem Mariana Lopes, é Mari, tia da Laura. Mari, redes sociais das suas escolas, Global Tree, Creche Escola Bem Me Quer e SEI. Tá? Eu tenho o meu particular. Fechadinho para os meus amigos. Então, a gente pode se encontrar por ali. Até para... eu falo que a gente também tem que ter um certo cuidado hoje do tamanho do negócio, né? Eu falo que são algumas... para que a gente mantenha também separado. O que é a Mariana empreendedora, dona de escolas, e o que é a Mariana na casa dela. Mãe. Esposa. Né? Exato. Mari, muito obrigada. Foi um prazer. Gente, espero te ver mais nas escolas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Espero te surpreender. E que depois a gente volte aqui para contar novas histórias, novos aprendizados. E quem sabe você inaugura a minha próxima escola. Aí, ó. Isso foi uma promessa, hein? Obrigada, gente, Mari. Por tudo. Gente, esse foi mais um episódio Mamãe é a Chefe. Você pode encontrar os nossos episódios no YouTube e no Spotify. Todas as semanas, nas terças-feiras. As nossas redes sociais são @mamãeachef e o meu Instagram @chefjuliandrade. Esse episódio foi realizado com o apoio da Noise Graphics e da minha empresa Chef Julia Andrade, que eu sempre falo, não sou só eu, é toda uma equipe que realizam e me permitem estar aqui. Até a próxima. Obrigada.